Alô, alô, muito boa tarde. O Brasil Urgente desta quinta-feira está no ar com as principais notícias de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Então é o nosso Brasil Urgente Minas. E hoje, mais uma vez, infelizmente, estamos sem o Everton Guimarães. Segue no departamento médico em recuperação, pois é, tá aí, ó, tossindo com uma voz ainda fraca, mas está em repouso absoluto e deve voltar o quanto antes na nossa programação. E olha, o programa de hoje tá pelando, hein? O programa de hoje está muito quente, com a repercussão, inclusive, de uma mega operação da Polícia Militar para o combate ao tráfico de drogas, crimes violentos, isso em todo o estado de Minas Gerais. Essa operação, inclusive, continua, dados já que mostram realmente a força dessa operação. Daqui a pouquinho nós vamos atualizar essas informações, inclusive com a presença do porta-voz da Polícia Militar, o Major Flávio Santiago. E nós vamos mostrar também a história impressionante de uma mulher que se lembrou dos abusos do tio dela. Olha só esse caso, gente, depois de mais de 20 anos. E a partir dessa denúncia dela, outras pessoas da família também denunciaram o agressor. Olha só que situação, nós vamos trazer todos os detalhes aqui. E a gente atualiza também as informações sobre o surto de febre maculosa em Minas Gerais, hein? Principalmente em um bairro específico, né, em Contagem, onde o número de mortos já subiu para 3. Então a situação está muito grave, todo cuidado é pouco, a prefeitura da cidade segue orientando a população, então nós vamos trazer todas as informações aqui no Brasil Urgente Minas. E você tem uma denúncia? Então mande a mensagem para o nosso Bandzap, está aparecendo agora, né, no canto alto aqui da sua tela. Então, o número é o 31 99772 7663. Então, bora, gente, vamos com a sua participação, sugerindo pautas, enviando denúncias, comentando também, a gente sempre recebe aí os comentários sobre os nossos programas. Participe, o Brasil Urgente Minas também é seu. Pode mandar foto, pode mandar vídeo, participe, fique à vontade. Então, vamos começar essa edição, como eu disse, tá quente pelando, hein? A Polícia Militar realiza uma mega operação em todo o estado para combater o tráfico de drogas e crimes violentos, também a violência doméstica em todo o estado de Minas Gerais. De acordo com o último balanço da Polícia Militar, e eu acho que esse balanço vai ser atualizado daqui a pouquinho, hein? Até o momento, 53 pessoas detidas em todo o estado, 12 armas de fogo apreendidas, além de uma grande quantidade de drogas. Belo Horizonte, por exemplo, no bairro Planalto, nós tivemos 3 prisões, 49 pinos de cocaína e 69 buchas de maconha apreendidos. E aí, 3 armas também, né, apreendidas com suspeitos, 12 mil agentes da polícia estão participando dessa operação que vai ser deflagrada até daqui a pouco, até às 6 horas da tarde de hoje, portanto, um trabalho sensacional da Polícia Militar em todo o estado de Minas Gerais. E para dar mais detalhes, né, desta operação, dessa mega operação, como eu estou falando, a gente vai receber agora o Major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar, mais uma vez aqui com a gente, né, Major? Uma boa tarde para o senhor. Como é que estão as coisas? Como é que vai, meu cara? Tudo bem? Pelo que a gente estava conversando, parece que nós já vamos ter uma atualização bem bacana. Como é que são os números atuais dessa grande operação que acontece em todo o estado? Sem dúvida alguma, nós temos 12 mil policiais envolvidos nessa grande operação. É importante, atualizando, e como um furo de reportagem aqui na Band, nós já temos mais de 165 pessoas presas. Quer dizer, muito importante, uma ação vigorosa da Polícia Militar, que faz 244 anos e já apreendeu vários veículos. Nós tivemos também mais de 50 tabletes de maconha apreendidos, muita droga, ou seja, agora também foi mostrado na tela da sua televisão aqui, também uma quadrilha especializada em desmanche de motocicletas, uma ação realmente muito oportuna da Polícia Militar, que vem reduzindo a criminalidade. Nós estamos com uma redução de 30% no crime violento, em torno de quase 18% do homicídio, que para nós é muito importante. Toda arma que nós retiramos, essas armas que estão sendo demonstradas, nós eliminamos a possibilidade do infrator, de alguma forma, ceifar a vida de alguém ou através de um crime violento, promover qualquer ação que possa, de alguma forma, trazer um malefício à vida das pessoas. Então, o aniversário é nosso, mas a comemoração é da sociedade
que tanto ganha com as operações que a Polícia Militar tem desenvolvido. O Coronel Giovanni, que é o nosso comandante-geral, recomendou que eu falasse aqui, né? Vocês devem estar percebendo uma presença maior da polícia nas ruas, nos corredores, essa reestruturação administrativa, colocando o efetivo na rua, inclusive com a participação do próprio governo, fazendo a contratação de funcionários civis, tem sido também em voga para que nós ampliemos a Operação Visibilidade, que é um grande eixo trabalhado pelo nosso comandante-geral, André. O outro eixo é a segurança no campo. O comandante montou grupamentos táticos de meio ambiente e grupamentos táticos rodoviários com policiais fortemente armados. O meio ambiente cuidava de uma agenda e continua cuidando em proteção ao nosso meio ambiente, mas também terá o compromisso de abordagem na zona rural, juntamente com a patrulha rural, ou seja, um grande ganho para a nossa sociedade e, consequentemente, maior redução do crime, maior qualidade de vida, maior potencialidade de investimentos em Minas Gerais, porque nós acreditamos, André, que a segurança ela é esteio para qualquer outra prestação de serviço. Perfeito. E é muito bom saber dessa notícia, né? Também a área rural aí agora com esse amparo, com essa presença forte da PM. Agora, Major, a gente tem sentido um grande número de casos de apreensão de drogas. Está chamando muito a nossa atenção. Polícia Militar, mas também às vezes a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, também a Militar, né? Nas rodovias estaduais. A que se deve isso? É um trabalho de inteligência? É um monitoramento ou Minas Gerais está realmente numa espécie de rota? Como é que é essa situação e por que tantas apreensões? A questão do narcotráfico é uma questão mundial, né? Nós temos aqui a selva andina, a produção de coca, por exemplo, pasta base, que utiliza muito o Brasil como rota para a África e para a Europa, assim como para os Estados Unidos. Nosso combate e o serviço de inteligência tem interceptado não só aquela que era utilizada para uso doméstico, digamos assim, uso no próprio país, em próprio Minas Gerais, como também aquelas que são utilizadas como rota. Duros golpes no narcotráfico, as agências envolvidas, a Polícia Militar, as outras agências, Polícia Civil, Polícia Federal. O nosso serviço de inteligência tem trabalhado com muita veemência nisso, e essa quantidade de drogas ela redunda numa maior qualidade de vida, porque o ciclo da droga, ele fomenta crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa e aí homicídio. Então, toda vez que nós conseguimos fazer a retirada dessa droga, ou pela rota que passa pelo Brasil, e consequentemente Minas Gerais, ou até aquela que é utilizada ribeirinha ou utilizada domesticamente, a apreensão e a retirada dessa droga faz com que nós tenhamos uma capacidade maior das pessoas não se envolverem com uma endemia, com a questão da utilização, sobretudo, do crack, que é um problema grave de saúde pública. Quando nós conseguimos retirar, ganhamos no sentido de não alimentar esse circuito que envolve o crime, como também livrar as nossas crianças, os nossos munícipes da dependência química. Para fechar, Major, a gente falou então dessa questão de drogas, mas a operação, a mega operação, não é só na questão da droga, tem também os crimes violentos e também os crimes domésticos, né? Isso também me chamou a atenção, a gente tem mostrado muito casos de feminicídio, por exemplo, a Polícia Militar está atenta nessa questão também, né? Sem dúvida alguma. Prendemos um cidadão hoje com um mandado de prisão por conta de violência doméstica. A Polícia Militar ela tem um vasto portfólio e um deles que tem sido engendrado muitos esforços é a questão da prevenção e o combate à violência doméstica. Nós temos uma companhia independente de combate à violência doméstica aqui em Belo Horizonte, temos no nosso portfólio em todo o estado, temos a chancela da valorização e da proteção da mulher, que também foi o objetivo da operação, além da retirada de infratores contumazes em homicídio, em tráfico de drogas, em roubo, o que acontece na operação agora que não é cesseada. Nós terminamos um evento, iniciamos outro, a semana do nosso aniversário, uma mega operação, já iniciamos no próximo sábado o lançamento, o jogo teste da Copa América, ou seja, a Polícia Militar sempre envolvida com uma série de atividades para fazer com que o nosso estado fique seguro. Major, mais uma vez agradeço e muito a sua participação. Casa sempre é sua. Em primeiro lugar, parabéns pelo aniversário e também por essa mega operação. Nós é que agradecemos. Gostaria que o meu comandante-geral até recomendou de fazer uma grande homenagem a todos os policiais militares, homens e mulheres da corporação, aos nossos veteranos que ombrearam e deixaram espaços para que nós hoje estivéssemos também
trabalhando, a nossa continência, a todos esses que defendem a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Major, obrigado mais uma vez. Então, saindo daqui, já marca o retorno para a gente falar de Copa América. Está chegando, com certeza a Polícia Militar está mobilizada para receber esse evento, os turistas, enfim, para falar também desse policiamento nas próximas semanas. Será uma honra. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Major. Valeu. Então, a gente está falando dessa questão do tráfico de drogas, né? E aí nós temos uma série de assuntos, agora que você vai ver na sequência, com apreensões mesmo, prisões das polícias. E aí a gente vai começar falando da Polícia Rodoviária Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que também fizeram uma operação hoje. Olha só como é que essa questão está sendo realmente importantíssima aqui no estado. E aí, nesse caso, é para desarticular, inclusive, um esquema de tráfico interestadual de drogas. O dono de 2 farmácias na região de Venda Nova, aqui em BH, foi preso suspeito de comandar a quadrilha que trazia os entorpecentes do estado do Mato Grosso do Sul até a capital mineira. E quem tem os detalhes aí de mais essa operação é o repórter Diogo Ramalho. As investigações começaram há 1 ano, quando 1,5 toneladas de maconha foi apreendida transportada em um Fox clonado. Posteriormente, um Linea também foi apreendido nas mesmas condições, transportando 950 quilos da droga. No ano passado, a polícia apreendeu também medicamentos roubados. O grupo investigado, ele atua de forma peculiar em 2 frentes, 2 núcleos criminosos. Um que atua na região do Mato Grosso do Sul, na região de fronteira do país, e um núcleo que atua em Belo Horizonte, distribuindo essas cargas de drogas, especificamente na região de Venda Nova para outros traficantes de menor potencial. E a forma de atuação bem peculiar, porque eles alugavam veículos em Belo Horizonte para fazer uma espécie de batedor de Belo Horizonte até Mato Grosso do Sul, levando veículos roubados, clonados, aliás, com a utilização de placas de veículos com registro legalizado, para que esses veículos fossem utilizados no retorno, no transporte dessa droga. Mais uma etapa da operação foi completada hoje, quando foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. 2 suspeitos já estão presos desde o ano passado. O líder do bando, Bruno da Silva Ferreira, e sua ex-companheira, Jumara Novaes, foram presos hoje. Um outro suspeito ainda está foragido. Uma outra mulher foi presa em flagrante porque estava de posse de todos estes remédios controlados na residência do suspeito, que está foragido. Ela seria a esposa dele. O líder da quadrilha, preso na operação de hoje, é dono de 2 drogarias na região de Venda Nova. Carimbos médicos também estavam entre o material apreendido. Agora a polícia investiga se as drogarias também eram utilizadas no esquema ilícito. A gente vai tentar identificar qual que é a real finalidade dessas drogarias, se elas estavam sendo utilizadas para venda de remédios provenientes de cargas roubadas ou vendas de remédios de forma irregular, remédios controlados, ou até mesmo para lavagem de dinheiro que era proveniente da venda de drogas. Ontem à noite, mais quantidade de droga foi apreendida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa é a 2ª grande operação realizada esse ano para impedir esse tráfico de drogas para Minas Gerais e tem resultado na diminuição dos índices de violência aqui no estado. Pois é, mais uma operação, então, mostrando o foco das polícias, né? E aí, tentando desarticular quadrilhas, mais um caso. O que chama atenção é essa questão das farmácias, né? Carimbos, né? O que devia estar sendo ali distribuído em termos de remédios controlados, que não podem ser passados para os clientes sem a devida orientação médica. Então, é importante demais essas prisões e que os trabalhos da Polícia Civil continuem. Vamos lá, nosso reloginho aí, são 4 horas e 14 minutos e a gente segue falando de quê? Tráfico de drogas. 2 homens e uma mulher foram presos ontem exatamente pelo tráfico de entorpecentes nas cidades de Matozinhos e Pedro Leopoldo, na região metropolitana. A polícia apreendeu, olha só, 188 pinos, 3 pedras brutas e uma bucha grande de cocaína, além de 2 tabletes e uma bucha de maconha, uma balança de precisão, material para o refino de drogas,
3 celulares e R$ 423 trocadinhos em espécie. Marcos Vinícius, Emanuel Joaquim e Jeane Barbosa foram presos em flagrante, -3 aí por um bom tempo, traficando drogas, no caso, na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só, teve mais apreensão de drogas com prisões na Grande BH, desta vez em Contagem. Durante patrulhamento, a Polícia Militar, olha a polícia, mais uma vez, está fazendo a operação, mas está em outras pontes também, e aí abordou aí 2 indivíduos que estavam com 26 barras e 6 pedaços de maconha, uma porção e 22 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão. 2 homens foram presos e aí, como eu vou fazendo as contas aí, mais 2 para conta, hein? Que a gente espera que fique um bom tempo aí atrás das grades e sem vender drogas. Veja só, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, gente, com uma história impressionante. Uma mulher que descobriu ou relembrou, né, os abusos do próprio tio mais de 20 anos depois desses abusos. E aí, a partir do relato dela, outras pessoas da mesma família também denunciaram o suspeito. E aí a gente vai trazer toda essa história daqui a pouquinho, logo logo. Estamos de volta com o Brasil Urgente Minas, mais uma vez relembrando, né? Mais uma vez sem o Everton Guimarães, tá aí se recuperando das tosses, né? Não tá com a garganta muito boa, mas volta com tudo em breve na programação da Band Minas. E olha só, eu prometi, né, na saída do intervalo, uma história, gente, impressionante que nós vamos trazer agora. Uma mulher que foi abusada pelo próprio tio, gente, no ano de 1993, quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela cresceu traumatizada, mas, segundo especialistas, a memória dos abusos, que começaram quando ela tinha apenas 4 anos de idade, ficaram guardadas no subconsciente dela. Após um tratamento psicológico, com psiquiatra, psicóloga, até hipnoterapeuta, ela conseguiu lembrar de tudo que passou nas mãos do tio e resolveu denunciá-lo à justiça. Em uma reunião familiar, a vítima descobriu que a irmã e uma prima também foram abusadas por esse homem. Quem conta essa história, gente, impressionante, é o repórter Diogo Ramalho. Esta menininha de 4 anos na foto é a mulher que fez a denúncia e hoje não quer ser identificada. Ela conta que nessa época começou a sofrer os primeiros abusos sexuais por parte do tio, casado com a tia dela. Os abusos continuaram e foram frequentes até os 12 anos. O resultado disso é uma adulta que toma todos estes remédios para depressão e outros distúrbios psicológicos. Pelo que o psiquiatra me explicou, como eu associei o sexo à troca, então isso para mim nunca teve problema algum, né? Porque eu sempre associei o sexo à troca, então eu sempre recebi algo em troca. Então a mente da criança, pelo que o psiquiatra me explicou, ela é programada de 0 aos 10 anos. E a minha foi isso, a vida inteira, a infância inteira eu sempre recebi alguma coisa em troca para estar fazendo algo em relação sexual. Na busca para descobrir o motivo da depressão e da bipolaridade diagnosticadas por médicos, ela fez um tratamento de regressão com especialistas na área. Aí veio a descoberta. No íntimo da memória estavam as lembranças dos abusos cometidos pelo tio. Depois agora da regressão, a minha vida tá acabada. Depois da regressão, eu tentei 3 suicídios, eu fui internada no André Luiz. Dá um sentimento bem pior do que o que eu já tinha, porque uma coisa é você saber que você tem esquizofrenia, que você tem bipolaridade, isso e aquilo por algum motivo, né? Mas agora depois, se você saber e for diagnosticado, como eu tenho aqui, o médico diagnosticou que todo o problema que eu tenho mental é devido a esse abuso de infância, isso realmente para mim foi uma coisa que me desestabilizou toda. Existem vários artigos científicos comprovando aí a eficiência, a eficácia desses tratamentos que são voltados para o inconsciente, né? Hoje a ciência já comprova que a maioria dos nossos comportamentos diários, eles vêm do nosso inconsciente, ou seja, do que eu elaborei na minha infância e na minha adolescência. Então pode ser feito um trabalho de regressão para te levar a memórias que você recalcou. Quando você recalca, você não lembra dessas memórias.
Às vezes você passa por alguma coisa que te trouxe muito sofrimento e você não consegue lembrar. Após descobrir a razão de tudo, a vítima reuniu a família e descobriu que a irmã e uma prima também foram abusadas pelo tio. Elas procuraram a polícia. Ela, que até então ainda tinha uma boa convivência com o agressor, foi até ele com um gravador escondido e gravou a conversa onde ele assume tudo. Nossa, tia, vai tratar, você é doente mental. Você me chama de doida, mas você é um doente, você é um psicopata. Você é um louco. Eu era. Me curei. Curou quando? Eu sosseguei. Você foi estuprado quando você era novo? Eu não. Você ser tarada assim? Eu não. Então por que você fez isso comigo? Ué, não é eu que fiz com você, você que fez comigo. Eu que fiz com você? Eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Até que ano que foi que você fez isso comigo? E eu que sou culpada? Mesmo os crimes tendo sido cometidos no final dos anos 80 e início dos anos 90, esta delegada esclarece que eles não prescreveram. A vítima, a partir dos 18 anos de idade dela, ou seja, a partir do momento que ela completou a maioridade civil, ela teve 20 anos para poder se reportar sobre os fatos, que foi o que aconteceu. Nesse prazo prescricional, ela relatou os fatos à polícia e, a partir de então, iniciou-se a investigação. Os fatos já foram relatados à polícia, o suspeito foi indiciado e o Ministério Público denunciou. Então, outros prazos prescricionais vão correr, mas esse risco da prescrição hoje é praticamente nulo. A polícia não descarta que o tio que abusou de 3 sobrinhas ao longo da infância tenha feito outras vítimas. Para denunciar, basta ligar para o número 100 do Disque Denúncia ou procurar a Polícia Civil. Essas 2 pessoas, que também são da mesma família, já foram incluídas na denúncia do Ministério Público. Então, ele será investigado e está sendo denunciado por 3 estupros de vulnerável. Até o momento, surgiu a notícia também de uma criança da família que, na atualidade, teria sido abusada por ele. Porém, no caso específico dessa criança, os fatos foram refutados. Então, a gente nunca descarta que existam outras vítimas. A investigação prossegue normalmente e toda outra vítima que quiser se colocar à frente para denunciar esse autor específico vai ser ouvida e vai ser juntada aos autos. Eu espero da justiça que a justiça não seja só aquelas propagandas enganosas que eles falam, que realmente ela funcione. Porque como que a gente pode deixar um pedófilo solto? Um pedófilo, ele não para. Eu também espero que a justiça se cumpra. Em primeiro lugar, que bom, né, que não prescreveu esse crime e que esse homem, né, esse monstro, na verdade, possa responder por todos esses abusos, né? Já que a gente falou dessa vítima, né, que não foi identificada na reportagem, obviamente, também de uma irmã dela e da prima dela. E que cara de pau do sujeito, né? Na gravação, colocando a culpa na criança de 3, 4 anos. Não, você que abusou de mim. Deve ser a criança de 3, 4 anos teve essa ideia, né? Uma criança que já tem, então, todo esse interesse sexual. Lógico que não, né? É uma pessoa que não tem nenhum discernimento, uma criança de 3, 4 anos. Na verdade, um monstro que é esse homem, que a gente espera que seja preso o quanto antes. Gente, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é que ela seja realmente abusada durante a infância. É durante a infância que a pessoa se desenvolve realmente como pessoa. Então, os problemas são inúmeros. A gente viu aí depressão, tentativa de suicídio, é uma pessoa que realmente não consegue desenvolver mesmo de uma maneira saudável. Ela fica realmente ainda com várias lacunas realmente e que um sofrimento gigantesco. A gente viu o número de remédios, enfim. Uma pessoa que comete todos esses crimes, claro, tem que ser investigado, mas a gente viu ali ele confirmando os abusos em uma ligação telefônica. Então, tem que ser preso até que para que casos como esse não se repitam e que outras pessoas não tenham a vida destruída por um monstro, volto a dizer. Também dá os parabéns, né, para o Diogo Ramalho, para o Adilson Alves, que fizeram aí a reportagem, para a nossa produção, que trouxe aí uma história, gente. Que história assustadora, uma reportagem realmente impressionante, dos casos mais impressionantes que eu já vi aí nos últimos tempos aqui na Band Minas.
Gente, uma mulher de 57 anos teve um surto psicótico na noite de ontem e fez a própria mãe refém, uma idosa de 92 anos e que sofre com Alzheimer. A filha usou 2 facas para ameaçar a mãe dentro da casa em que as duas moram, no centro de Pouso Alegre, no sul de Minas. A polícia militar, o corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados. Após cerca de 4 horas, a mulher foi imobilizada pelos bombeiros, medicada pelos médicos do SAMU e levada para um hospital da cidade. A idosa não ficou ferida, ainda bem, graças a Deus. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher que teve a crise de surto toma medicamentos controlados. Então ela foi hospitalizada. A gente espera aí que ela se recupere e que também não volte a ter problemas como esse, que, meu Deus, foi realmente um susto. Que bom que a mãe dela, uma senhora, com Alzheimer e tudo, não teve nenhum ferimento. Então fica aí também os parabéns para todas as autoridades aí que trabalharam muito bem nesse caso lá em Pouso Alegre. Agora, gente, presta atenção nesta história, meu Deus. Como o Everton mesmo diz, é o prêmio Alfafa de Ouro, né? Meu Deus do céu. Um homem foi preso, suspeito de roubar a moto-viatura de policiais militares, gente, na noite de ontem. Isso aconteceu no bairro Ribeiro de Abreu, que fica na região nordeste aqui da capital mineira. Segundo a Polícia Militar, enquanto os policiais realizavam uma abordagem, o suspeito, gente, montou na moto e fugiu do local. A PM recebeu, claro, informações, um cara circulando com a moto da PM não é muito difícil das pessoas verem, né? Então a polícia recebeu essa informação de que a moto estaria em uma residência no bairro Paulo VI. Na casa, eles identificaram a moto. E aí o cara de pau, gente, o prêmio Alfafa de Ouro, Marcelo Moreira Rodrigues Abreu de Souza, de 25 anos, tentou fugir pelo telhado, mas não, foi alcançado e ele acabou confessando o furto do veículo, inclusive que ele usou um estilete, para ligar a viatura. Mas então, esse cara de pau, por que ele queria fazer com a viatura da polícia, hein? Será que ele queria vender peças? Será que ele queria tirar uma onda no bairro? Fazer a dança da motinha com o pessoal? Não sei. O que eu sei é que ele está preso por essa grande burrice. Um caminhão que transportava álcool tombou na manhã de hoje na rodovia LMG 732 em Pirajuba, na região do Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou e derramou álcool na pista. O motorista sofreu escoriações e foi encaminhado para um hospital da região, mas não preocupa, enfim. Os bombeiros e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável trabalham para a descontaminação ambiental do local. Até por isso, o trânsito continua parcialmente liberado. Então ele está funcionando apenas no sistema de siga e pare. Um dos sentidos continua então interditado e quem passa pelo local tem que redobrar a atenção, mas então um grande susto, que bom que o motorista não teve ferimentos mais graves. Gente, o trânsito na Avenida Cristiano Machado, um grande susto, hein? Entre a Silviano Brandão e a Jacuí, foi interditado ainda devido a um ônibus do Sistema Móvel que pegou fogo agora há pouco, na tarde de hoje. De acordo com a BH Trans, o trânsito está sendo desviado para a Silviano Brandão. Inclusive, a gente recebeu a informação agora que esse trânsito já foi parcialmente liberado. Então, quem passa ali pela região da Cristiano Machado tem que ter atenção por causa dessa situação, né? O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido, muito bom, né? Porque quando a gente vê incêndio em ônibus, em veículos do transporte coletivo, sempre tem uma preocupação maior, mas ninguém ficou ferido nessa história. Até o momento, ainda não se sabe a causa do incêndio. Vamos aguardar, então, a perícia, todo o trabalho aí para a gente saber o que aconteceu com esse ônibus do Móvel. O Móvel que é um sistema fundamental no transporte aqui em Belo Horizonte, principalmente nesses principais corredores, Cristiano Machado, também Antônio Carlos. Então, pelo menos nesse caso, ficou só no susto. Gente, vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo e na volta a gente segue com a reta final do Brasil Urgente Minas. Estamos de volta com o nosso Brasil Urgente Minas e como eu sempre digo, né, você aí de casa, participa com a gente, faz parte do nosso programa, denunciando, enviando fotos, vídeos, sugerindo pautas e criticando e comentando o nosso programa. E aí eu recebi uma mensagem do Mário Nelson, grande Mário Nelson, sempre participa fazendo correções legais, dando dicas legais, e ele está criticando que eu estou abotoando os 2 botões, ó. Eu também, sinceramente, eu acho ninguém abotou 2 botões. Só que olha só, o pessoal me pediu, Mário, porque olha como é que fica se eu desabotoar um deles. Fica assim, essa marmota aberta aqui, ó. Então,
eu tô optando por abotoar os dois. Mas já que você me deu a sugestão, eu vou fazer aberto. Então, vamos deixar aberto? Acho que vai ficar bom para todo mundo, não vai ficar essa sobra embaixo. Vou fazer o resto do programa aberto por uma sugestão do grande Mário Nelson. Obrigado aí por mais essa dica. Pessoal, e olha só, subiu para 3, agora é assunto sério, hein? Subiu para 3 o número de mortes confirmadas por febre maculosa em Contagem na Grande BH. Otacílio Muniz Santana, de 82 anos, teve a morte pela doença confirmada hoje. Assim como a gente vinha falando, né? Havia 2 mortes confirmadas e mais 2 em investigação. Então, da mesma família, né? Então, essa terceira, né? Uma dessas 2 foi confirmada. Ele era irmão de José Muniz Santana e tio de Caio Henrique Santana dos Santos, que também morreram de febre maculosa. Há um surto, né? Como a gente vem falando da doença, no bairro Vila Boa Vista, onde o idoso morava, né? E os outros 2 também. O local está isolado e em Minas Gerais, gente, 5 pessoas morreram pela doença. É justamente nessa época do ano que a febre maculosa, ela se manifesta, até por causa de uma questão do desenvolvimento do próprio carrapato estrela, que é quem transmite a doença. Contagem concentra o maior número de mortes até aqui, né, com 3 casos, como a gente disse, seguida por Raul Soares e Faria Lemos, ambos municípios na Zona da Mata, com uma morte cada. A Prefeitura de Contagem, gente, olha o alerta importante para quem mora em áreas com possibilidade de existência do carrapato estrela. Examinar o corpo a cada 3 horas, usar roupas claras e compridas, colocar barras da calça para dentro da meia e usar sapatos fechados. Em Belo Horizonte, 31 casos da doença são investigados. Gente, todo cuidado é pouco, então. Então, as dicas aí para quem vive, às vezes, perto da Lagoa do Pampulha, nessa região de Contagem, principalmente nesse bairro, gente, essa questão aí do carrapato estrela é muito séria. Todo cuidado é pouco para uma doença aí que mata, a gente está noticiando os casos. Gente, por falar nessa questão de saúde, o mandado de prisão foi cumprido na manhã de hoje contra um médico neurocirurgião suspeito de fazer cobranças extras em cirurgias custeadas pelo SUS no Hospital Santa Isabel, que fica em Ubá, na região da Zona da Mata Mineira. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Sala Vermelha do Ministério Público de Minas Gerais, que apura cobranças indevidas a pacientes do SUS na cidade mineira. Procurado pela reportagem da Band Minas, o Ministério Público ainda não confirmou para a gente se o médico preso na segunda fase da operação é o mesmo que a gente noticiou na primeira fase, que acabou sendo preso também. A gente está aguardando essa informação para passar para você, telespectador. Pais de crianças deficientes, gente, denunciam que têm enfrentado problemas com o transporte escolar municipal. Alguns estudantes estão sem ir às aulas porque a Prefeitura da capital não estaria oferecendo o serviço. O Diogo Ramalho traz as informações. Ana Lúcia é mãe de Tiago, de 12 anos, que é cadeirante e tem hidrocefalia. O menino cursa atualmente o 6º ano, mas desde a segunda-feira não vai à escola porque não tem mais o transporte, que é um direito concedido por lei. A gente fica preocupado, né? Porque o nosso filho precisa da escola, ele necessita desse transporte, porque é o único transporte que tem para estar levando nossas crianças. O plano B seria pegar um ônibus, já que a gratuidade do transporte público de BH consiste na utilização do serviço sem a necessidade do pagamento. Mas, de acordo com a mãe de Tiago, se essa for a única alternativa, vai pesar no orçamento familiar, já que a gratuidade só é válida na presença do beneficiário. Ela terá então que pagar para voltar para casa e para buscar o filho na escola. Pesa, porque o salário do benefício dele é praticamente as fraldas que a gente compra. Procuramos a Prefeitura de Belo Horizonte para tentar entender por que as crianças como o Tiago estão sem o transporte escolar. Nós estamos fazendo uma transformação do nosso transporte escolar. Ao fazer essa mudança, houve uma licitação. E as empresas que nos atendiam, tanto no transporte acessível quanto no regular, as excursões, elas não venceram essa licitação. Então, o contrato com elas foi encerrado e nós buscamos aí até a empresa licitante vencedora estar pronta, apta, dentro de uns 30 dias, para nos atender plenamente em todas as demandas da cidade. Nós buscamos alternativas emergenciais para esse atendimento. Ana Lúcia reclama também da falta de aviso prévio e de comunicação entre os envolvidos. Eles avisaram pra gente no sábado que na segunda-feira não teria o transporte.
Segundo a PBH, o problema será solucionado. Hoje a gente já está testando cooperação total, então nós temos 526 crianças transportadas com mobilidade reduzida ou cadeirantes. Registramos, até o momento, 15 famílias que não ficaram plenamente atendidas. Todos eles as famílias já contactadas, já remodelado para amanhã a gente funcionar sem mais nenhuma ocorrência e esse é o nosso desejo. A gente continua na história, no caso amanhã, então, é hoje, A gente espera que a prefeitura tenha normalizado, porque como a matéria foi gravada na manhã de ontem, na tarde de ontem a prefeitura mandou um táxi buscar o Thiago em casa e depois da escola levá-lo de volta. Porém, como o próprio repórter comentou, o Diogo Ramalho, a família precisa arcar com o trajeto da mãe na ida e na volta, já que a criança não pode ir sozinha no táxi, E esse é um custo, claro, que essas pessoas não conseguem assumir. Nós continuamos, então, de olho nessa situação. A gente espera realmente que a prefeitura resolva. A prefeitura tem sido muito solícita aí nesses casos. Vamos ver, então, se a gente consegue aí dar uma boa notícia para você, telespectador, e principalmente para as pessoas que têm essas crianças com mobilidade reduzida, que com certeza vai ser muito bem-vindo o serviço novamente normalizado. Gente, 4 horas e 45 minutos, é isso? 4 horas e 45? A gente continua, então, com o nosso Brasil Urgente com prestação de serviço. A gente falou, então, da questão do transporte e olha só, começou o cadastro da educação infantil aqui em BH para o ano de 2020, para o ano que vem. As vagas são destinadas a crianças nascidas a partir do dia 1º de abril de 2014 e que morem na capital mineira. Todo o processo deve ser feito no site da prefeitura na internet. A Luciana Viana conta os detalhes. Yolanda tem apenas 3 meses, mas a mamãe, Daniele, já quer garantir a vaga da filha na rede pública de ensino infantil para o ano que vem. Até então ela está com 3 meses, mas eu já fazendo o cadastramento agora, eu já garanto a vaga dela para o ano que vem. E para mim vai ser melhor ainda, porque a partir de um ano, já começa a andar, já começa a descobrir as coisas. O processo deve ser feito pelo portal da Prefeitura de Belo Horizonte até o dia 5 de julho. Assim como Daniele, mamães, papais e também responsáveis devem ficar atentos ao prazo. As vagas são destinadas às crianças nascidas a partir do dia 1º de abril de 2014, que morem na capital mineira. Quem não tem acesso à internet pode ir às diretorias regionais de educação durante o horário de funcionamento para fazer uso do computador, também nos fins de semana nas escolas abertas. A gente oferece o acesso para que eles possam estar fazendo o cadastramento e aí é só procurar a escola que vai ter um monitor para auxiliar o cadastramento. Uma das novidades deste ano no cadastramento é que gestantes também poderão preencher o formulário, uma demanda antiga. O sistema hoje está preparado para receber a gestante. Ela se cadastra com o próprio nome e como data de nascimento, ela coloca a data do dia em que ela realizar o cadastro. Depois que o neném crescer, ela desmamar, ela vai procurar a escola mais próxima, aquela que ela foi indicada para o atendimento e vai trocar, apresentando os documentos do bebê, ela vai trocar o cadastro dela mesma pelo cadastro da criança. De acordo com esta subsecretária do setor, as crianças cadastradas nas faixas de 3 anos a 5 anos terão vagas asseguradas para o ano que vem. Além da pré-escola, também podem se cadastrar crianças com idades entre 0 e 2 anos. Infelizmente, ainda não contemplou toda a cidade. Temos uma fila de espera de 2.500 crianças aproximadamente. Já tivemos de 37. Hoje temos uma fila de 2.500 ainda. Então, não é possível atender a todos. Atendemos prioritariamente 2, 1 e depois o berçário. Ainda segundo a subsecretária, alguns critérios serão levados em conta para quem perder o prazo do cadastramento. Quando tiver uma situação dessa, uma situação imprevisível e que se justificar a impossibilidade da família ter feito o cadastro na época certa, ela terá uma forma de se cadastrar através da própria secretaria. Tá dado o recado, então. Deixa eu aproveitar aqui o espaço para agradecer as mensagens que a gente tem recebido. O Ronaldo, aqui do Cidade Jardim, sempre mandando mensagens, participando da nossa programação, desejando aí uma melhora para o Everton Guimarães. Está todo mundo aqui torcendo para que ele volte o quanto antes
para comandar aí os nossos programas, o Brasil Urgente Minas, também os donos da bola. A gente está aí torcendo para que ele se recupere, está numa tosse, está com a garganta ruim, mesmo assim só manda mensagem de voz. O Everton está aos poucos aí melhorando. Com certeza, daqui a pouquinho ele volta a comandar os nossos programas. Agradecer também o Ismar de Pedro Leopoldo, que falou aí que tá ligado no Brasil Urgente Minas. Ô Ismar, tá chegando aí, né, o rodeio na cidade. Espera aí, você deve participar, a cidade toda se movimenta em torno. É uma grande festa. E muito obrigado, claro, pela audiência. Você que está participando aí, acompanhando o nosso programa, mande uma mensagem. Cadê aí, no canto alto da nossa tela aqui, o nosso Band Zap, participe. A gente está aí sempre acompanhando o que você, telespectador, está sugerindo, está denunciando. Enfim, participe com a gente, a casa é sua. Gente, vamos falar então da situação em Barão de Cocais, hein? O governador de Minas, Romeu Zema, visitou a cidade ontem, nós até mostramos um trecho aqui mesmo no Brasil Urgente Minas. Ele foi, claro, para acompanhar essa situação, né? Queda do talude, não vai cair lá na mina Gongo-Soco. E o Igor Calihan traz todos os detalhes. Romeu Zema realizou o sobrevoo durante a tarde. Foram 15 minutos sobre o complexo da mina Gongo-Soco. Na sequência, o governador foi até um ponto de apoio da Defesa Civil, onde foi recepcionado pelo prefeito de Barão de Cocais, Décio Geraldo dos Santos. Uma reunião com a presença de secretários municipais foi realizada na sala de monitoramento da Defesa Civil. O tenente-coronel Flávio Godinho apresentou ao governador as ações preventivas realizadas na cidade. Romeu Zema está satisfeito com o plano montado. A Defesa Civil mostrou-se totalmente capaz de fazer isso, junto com a assistência social da Prefeitura. Estamos tendo também todo o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então, para mim é gratificante saber que o Estado, a Prefeitura, adotaram medidas preventivas que vão evitar que essa situação possa ocasionar vítimas. O governador Romeu Zema anunciou 2 medidas como prioridades: a liberação de uma verba destinada à saúde e a criação de um gabinete de crise. Romeu Zema reforçou que os problemas com barragens a montante, como a de Brumadinho e esta de Barão de Cocais, não acontecerão nos próximos anos. Eu tenho certeza que em cerca de 3, 4 anos nós vamos eliminar definitivamente esses riscos, porque essas barragens vão ser descomissionadas, vão ser descaracterizadas e nós vamos eliminar definitivamente esse risco. Eu gostaria muito de anunciar isso no meu governo ainda, mas é um trabalho que vai levar anos. O prefeito de Barão de Cocais ficou satisfeito com a visita do governador, mas lembrou que as famílias deslocadas de suas casas ainda não recebem o apoio ideal. Hoje eles têm um vale alimentação que é R$400, que a meu ver, é uma miséria com relação ao tipo de vida que eles tinham, tá? As pessoas que moravam em comunidade rural, que tinham lá sua horta, entendeu? Então essa ajuda não está contemplando o que eles realmente merecem, entendeu? Então eu acho que eles ainda não estão sendo atendidos da forma que eles merecem. O talude continua se movimentando, mas agora com uma possibilidade de não ceder. Mesmo assim, as medidas emergenciais criadas pela Defesa Civil estão mantidas. Vamos continuar no município enquanto perdurar essa situação, e a população de Barão pode ter a certeza de que todas as orientações, todo o esforço que foi empreendido tem como foco uma ação do Estado voltada para a preservação da vida e, acima de tudo, para que a gente possa responder bem uma situação como essa. É fundamental a presença do governo, né, por meio da Defesa Civil e principalmente do próprio governador na cidade de Barão de Cocais, muita incerteza, né, no município, e aí é bom saber que o Estado está se preocupando e a simples presença, né, do Estado, por meio da principal autoridade, né, que é o governador, dá um pouco, com certeza, um pouco mais de tranquilidade, de segurança para essas pessoas, porque sabem que há uma preocupação efetiva. E olha só, a gente viu então o Igor Calihan trazendo todos os detalhes dessa visita de ontem do governador e nós vamos direto então para Barão de Cocais, onde está o Igor Calihan, inclusive há um bom tempo já, desde o início da semana no município, e agora traz todas as informações. Boa tarde, Igor. Como é que está a situação aí em Barão de Cocais? Ainda muita incerteza, a gente esperava ali aquela questão da redução da movimentação do talude, mas já aumentou de novo. Como é que está a situação aí? Boa tarde.
Oi, André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você, todos que nos acompanham. Olha, André, é lógico que ainda tem muita incerteza aqui na cidade, mas aos poucos a cidade vai tentando aí retomar aquela rotina que sempre teve. É complicado, não é fácil. Essa vinda do governador deu uma certa tranquilidade, como a gente mostrou aí, 2 medidas emergenciais, a criação desse gabinete de crise e também essa liberação para a saúde. Isso porque, André, nós tivemos um aumento significativo no número de atendimentos nos hospitais. Só no último mês, nós tivemos aí pelo menos 5 casos de infartos aqui na cidade, o que é completamente anormal, né? Está muito acima das estatísticas e claro que isso vem aí por causa de todo esse estresse causado por essa movimentação do talude que pode provocar aí, né, o rompimento da barragem sul superior da mina Gongoçoco. Vale a gente lembrar, André, que, né, o governador anunciou que vai liberar uma verba para a saúde, mas historicamente, já nos últimos anos, o governo do estado deve pelo menos 5 milhões de reais para a cidade de Barão de Cocais, justamente para a saúde. A dívida do governo com a cidade passa os 14 milhões. Só para a saúde chega a 5 milhões. A gente sabe que o estado vive uma crise financeira, mas o Romeu Zema acabou anunciando aí então que vai fazer essa liberação emergencial para a saúde e também a criação desse gabinete de crise para ter um controle um pouco melhor ali, né, todas as autoridades juntas, assim como foi na cidade de Brumadinho. Agora, André, vale a gente destacar que as pessoas falam muito sobre o efeito de uma lama invisível, né? Porque muita gente sofre como se a barragem tivesse se rompido. Quer dizer, elas saíram de suas casas, algumas já perderam emprego, outras, muitos comércios fecharam as portas e realmente muitos comércios mesmo. A gente viu várias lojas fechadas, pessoas que tiveram aí uma queda no movimento de 50% a 80%. Então, quer dizer, existe um efeito aqui na cidade que é chamada de lama invisível. A insegurança existe, hoje já temos essa possibilidade do talude parar de se movimentar, ele ainda se movimenta numa velocidade aí de 40 centímetros por dia, o que é muito acima do considerado normal, mas agora com estudos que estão sendo realizados, já está sendo levantada essa hipótese então de que o talude se estabilize, não venha a ceder e aí então teria menos risco dessa barragem vir a se romper. Eu vou até pedir, André, para o nosso cinegrafista Tamer Pimentel mostrar para a gente o ponto que nós estamos aqui na praça. Nós estamos bem em frente aqui ao Santuário São João Batista. E por que mostrar esse ponto aqui importante da cidade? Porque foi confirmada a festa do padroeiro, a festa de São João Batista, muito tradicional aqui na cidade e que estava ameaçada. Agora, então, ela vai acontecer do dia 15 ao dia 24 desse mês, tudo, é claro, com a supervisão da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. André. Pois é, muito obrigado, Igor Calian, que continua em Barão de Cocais trazendo todos os detalhes, né, dessa situação aí ao longo da nossa programação. Bom trabalho para você, Igor. E aí, informações completíssimas, né? Eu até ia perguntar para ele sobre a questão do comércio, né? Como é que tá, se está mais fechado, se não. Mas ele já fez um apanhado geral, trouxe todas as informações. Esse Igor Calian realmente é muito competente. Gente, e mais uma notícia boa, eu diria. Foi retomado o transporte de carga no ramal Belo Horizonte da Estrada de Ferro Vitória Minas, entre as cidades de Sabará e Barão de Cocais. O serviço foi paralisado no fim do mês passado, porque a ferrovia passa próxima à mina Gongoçoco, que está em alerta para o possível rompimento da barragem sul superior da estrutura. Já que está no nível máximo de emergência, a decisão da retomada foi decidida após uma empresa internacional de consultoria com atuação independente atestar que um eventual rompimento não atingiria a rodovia. O trem de passageiros permanece em operação especial, utilizando, né, um ônibus naquele trecho ali que passa, então, pela cidade de Barão de Cocais, mas eu acredito que é questão de tempo para que esse serviço também volte à normalidade, serviço que é essencial para que as pessoas não tenham que passar pela BR-381. Gente, nós estamos terminando aqui, então, essa edição do Brasil Urgente Minas. Você vai ter um breve intervalo e depois o grande José Luiz da Pena com as informações de São Paulo e de todo o país. Um grande abraço.